Meus irmãos, Juízes capítulo 20, estamos, pela graça de Deus, nos aproximando da conclusão do livro dos Juízes, um livro que certamente tem nos ensinado muito. Nós, então, faremos a leitura do capítulo 20, com toda atenção, com toda reverência. Peço aos irmãos que ouçam a leitura deste capítulo, do qual nós faremos a exposição nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 20. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel à peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde,
e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs por emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, e deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel, pelas estradas das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu-a toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel, e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram. E também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Amém. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pedir que Ele fale conosco por meio desse texto da sua santa palavra. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor com humildade em nosso coração, para te pedir que o Senhor traga clareza aos nossos olhos, que o Senhor possa destampar os nossos ouvidos e nos seja claro, ó Deus, o suficiente nesta noite a Tua palavra, que mais uma vez o Senhor possa nos exortar, nos confrontar, nos consolar. Que o Senhor nos faça entender, ó Deus, a Tua graça, mesmo em meio a um texto que nos mostra tantas mortes, tanta dor, tanta violência. Que o Senhor nos faça entender, ó Deus, o Teu cuidado sobre a Tua igreja. E que nessa noite, mais uma vez, os nossos olhos sejam levados até Cristo Jesus,
o nosso Rei. E é em nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós assim oramos, hoje e para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, o reformador João Calvino disse que haviam 3 formas de você reconhecer uma verdadeira igreja de Deus: por meio da pregação fiel do Evangelho, por meio da ministração correta dos sacramentos e também por meio do uso da disciplina eclesiástica. E quando nós pensamos nestas 3 marcas que João Calvino afirmou serem parte de uma igreja verdadeira, nós temos que entender que isso não parte simplesmente de uma visão que Calvino tinha a respeito daquilo que ele entendia ser uma igreja verdadeira. Essa visão de Calvino, na verdade, ela está fundamentada na Escritura. Ela está fundamentada na própria palavra de Deus. É aquilo que Deus estabelece como sendo fundamentos para que o seu povo possa de fato adorá-lo, para que o seu povo possa viver de uma forma piedosa e santa. Esses 3 elementos, eles precisam ser usados de uma forma correta, seguindo os preceitos do próprio Deus. Nos nossos dias, é bem verdade que o uso da disciplina, ele tem sido o mais negligenciado entre todos os meios que o Senhor estabeleceu como essas marcas de uma verdadeira igreja. Mas nós precisamos entender que a disciplina eclesiástica, irmãos, é um remédio espiritual indispensável para a nossa própria saúde, para a saúde de todo o corpo, para a saúde de toda a igreja de Deus. Nós não podemos abrir mão da disciplina, nós precisamos conhecê-la de fato, tendo os olhos na Escritura, para saber por que nós não podemos abrir mão dela e quando nós precisamos usá-la e o que ela fará então na nossa vida e no meio daqueles que nós amamos e servimos. É exatamente isso que o texto que nós acabamos de ler de Juízes, capítulo 20, vai nos ajudar a entender. Nós estamos acompanhando as últimas histórias do livro dos Juízes. Se os irmãos se recordam, estiveram comigo aqui no domingo passado, sabem que o capítulo 19, ele traz uma história terrível. Nós temos ali um levita, que já é apresentado novamente no capítulo 20, juntamente com a sua esposa, estão peregrinando por Israel. Ele foi buscar a sua concubina, que era a sua esposa, na casa do pai dela, depois de um desentendimento entre os dois no seu casamento. Eles estão voltando para casa quando eles chegam até uma cidade da tribo de Benjamim. E ali, no mais alto da noite, a casa onde eles estavam hospedados, ela é cercada por homens maus, que viviam naquela cidade de Gibeá. E eles pedem para que o dono da casa colocasse o levita para fora, para que eles então pudessem abusar dele. A história certamente já é terrível até aí, mas ela fica ainda pior quando a esposa deste levita é colocada para fora e aqueles homens então vão abusar daquela mulher e vão matá-la. E no dia seguinte, o marido, quando se levanta com uma frieza que salta aos olhos, coloca essa mulher no seu animal, leva para casa, corta ela em 12 partes e envia para as 12 tribos de Israel, com o intuito de mostrar o que aconteceu em uma das tribos do Senhor. E o que nós veremos então, irmãos, é o resultado de toda esta tragédia que acontece em Israel. O capítulo 20 agora vai nos mostrar como é que os israelitas vão reagir diante daquilo que está acontecendo. Afinal, quando uma parte humana chega em um determinado local, ela não chega sozinha. Ela precisa de alguém que a leve. E o intuito era que a mensagem do que aconteceu ao levita chegasse. E ela chegou. Agora o povo de Israel vai se reunir. E o que eles vão tratar é sobre a disciplina que deverá ser aplicada àqueles que fizeram esta grande loucura. E é exatamente sobre este aspecto, sobre disciplina, que nós então vamos refletir nesta noite. Vos convido a refletirem comigo sobre o seguinte tema: 3 verdades sobre a disciplina. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos do verso 1 ao verso número 16. Muitos na igreja são contra o uso da disciplina. Esta é a primeira verdade. Vejamos o que diz o texto então do verso 1 ao 16. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Becebá, como também a terra de Gileade. Uma coisa, irmãos, que deve chamar a nossa atenção é o fato de que finalmente o povo de Israel vai se unir.
Porque ao longo da história do livro do Juízes, o que nós mais percebemos é como essas tribos elas estão desunidas, elas não andam juntas. Você tem uma tribo agindo, você tem uma tribo que às vezes vai auxiliar, no máximo 3, mas em geral essas tribos estão todas espalhadas. Elas não se reúnem para fazer a obra do Senhor. Esse povo estava dividido. Mas agora eles finalmente vão se reunir. Eles agora finalmente vão se juntar. E o que vai acontecer nós precisamos entender o que aconteceu em uma cidade de Benjamim. Nós precisamos saber o que é que está acontecendo. Afinal, chegou aqui uma parte do corpo de uma mulher. E o que foi então que aconteceu? E eles se reúnem, diz o texto que 400 mil homens, eram soldados que estavam ali, juntamente com os príncipes, que são as lideranças, e eles estão na presença do levita, que foi quem enviou essa mensagem para todos os cantos do país. E ele então vai contar a história. Certamente que ele dá uma certa maneirada no que aconteceu na sua história como um todo. Ele não conta a história completa, total da sua vida, mas ele faz questão de dizer o que aconteceu lá na cidade de Gibeá. Ele também não diz que ele foi um completo covarde, que ele foi capaz de entregar a mulher para ser assassinada. Não, ele diz simplesmente que os homens daquela cidade se comportaram de uma forma extremamente cruel. E de que eles foram capazes de violentar sua esposa e depois mataram ela. E em protesto ao que aconteceu, ele então resolveu agir desta forma, cortando a mulher em 12 partes e enviando essas partes por todo o país. É basicamente o que ele vai falar. E aquilo certamente vai causar uma revolta dentro dos israelitas. Ora, é a nação do Senhor, é o povo de Deus. Como é que algo desta natureza acontece contra um sacerdote? Não simplesmente acontece em Israel, mas ainda acontece contra um homem que, em teoria, porque nós sabemos que este levita não era a flor que se cheire, era um homem de Deus, era um homem diferente. E é por isso, então, que eles vão decidir que é necessário haver uma punição para aqueles que fizeram tamanho ato de crueldade. E eles, então, vão enviar uma mensagem para Benjamim. Eles vão dizer a Benjamim que aquilo não pode ficar impune. Eles fazem, primeiramente, uma pergunta. Que loucura foi essa que aconteceu no meio de vocês? Vocês estão sabendo do que aconteceu, vocês já tomaram as providências necessárias, vocês já agiram contra os malfeitores, vocês já tomaram uma atitude dura contra estes homens que fizeram uma atrocidade como esta. Eles desejam saber o que foi que de fato foi feito por parte daqueles que são também a liderança da tribo de Benjamim. Essa mensagem ela é direcionada aos líderes. Vocês agiram, vocês tomaram posição, vocês fizeram alguma coisa, e a resposta vai ser negativa. A resposta ela não vai ser positiva. Era de se esperar que a tribo de Benjamim tomasse uma posição a favor da punição. Mas não é isso que o texto vai nos mostrar. O texto vai nos mostrar, irmãos, que quando Israel se reúne, quando reúne este grande exército, quando manda uma mensagem para Benjamim, para tratar com Benjamim sobre a disciplina, o que nós vemos por parte de Benjamim é uma atitude extremamente má. Tão má quanto a que foi praticada por aqueles filhos de Belial, conforme o texto do capítulo 19 nos informou. O verso 13 diz: dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Por que é que Israel está pedindo aqueles filhos de Belial e está dizendo que vai matá-los? É simplesmente porque eles desejam se vingar? Não, eles desejam cumprir a lei do Senhor. Porque na lei de Moisés já estava especificado que essa seria a punição quando um homem matasse outra pessoa ou também numa violência sexual. O Senhor, ele é extremamente duro com pecados tão graves como estes. Israel está agora decidido a cumprir, a zelar pela lei do Senhor. E é por isso então que eles clamam a Benjamim: nos entregue os malfeitores, nos dê para que de fato a lei se faça cumprir. Mas o texto nos mostra que isso não aconteceu. Não só Benjamim não ouviu a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel, como diz o verso 14: os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá,
para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Não é apenas não aceitar a disciplina, é levantar-se contra ela, é lutar contra ela. Não havia nenhuma razão para que Benjamim estivesse protegendo essas pessoas, mas é exatamente isso que está acontecendo. Benjamim, por uma questão talvez de orgulho, ou porque estava compactuando com o mal, simplesmente se recusa a ouvir o que está sendo dito pelos seus irmãos, e é importante dizer mais uma vez, os seus irmãos israelitas estão aqui, mais uma vez, trazendo a eles a lei do Senhor. Não é uma questão de vingança, é a lei do Senhor que precisa se cumprir. Mas eles não querem fazer isso. E eles então se reúnem para lutar. Nós já vimos que Israel reuniu um grande exército, 400 mil homens, afinal é toda a nação. E Benjamim vai reunir um número bem menor. Verso 15. Contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades. Eram 26 mil homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Eles não têm um grande exército, mas há um diferencial entre aqueles que lutam pela tribo de Benjamim. Eles possuem um grupo de elite. Eles possuem soldados de elite. Eles têm ali no seu meio soldados que lutam de uma forma diferenciada. Porque diz o texto no verso número 16: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos. Por que razão o texto faz questão de dizer que eles eram canhotos? Porque não é comum que você tenha várias pessoas que utilizam a mão esquerda em detrimento da mão direita. Geralmente o normal é que se use a mão direita, a perna direita. É por isso que quando surge um canhoto que joga futebol e sabe jogar, ele é diferenciado. É um canhoto habilidoso que vai fazer algo que as pessoas não esperam. E quando você lutava contra uma pessoa que usava a mão esquerda, você geralmente ficava sem saber de onde viria o golpe. Era algo que mudava a natureza da batalha. E eles têm 700 homens, que são canhotos, mas não somente isso. Diz o versículo 16 que eles atiravam com uma funda, uma pedra. E você se lembra que Davi ele foi capaz de derrubar um gigante? Lá em Samuel nos apresenta essa batalha, onde Davi com uma pedra, ele também usa esta funda, que é uma arma de guerra. E veja o que é que diz o texto. Eles acertavam um cabelo e não erravam. Então eles miravam no cabelo e eles acertavam. Eles tinham uma tática especial de guerra que seria muito útil. Primeiramente, não faltaria munição. Pedra é só o que tem naquela região. Então eles estavam em uma grande vantagem. Eles não precisariam se aproximar do exército inimigo para lutar. De longe eles poderiam então usar esta arma de guerra e eles poderiam então, apesar da desvantagem do número, trazer uma certa vantagem para a batalha. Isso tudo, irmãos, nos mostra algo extremamente triste. Benjamim tem esses soldados, mas eles não são usados da forma ideal, da forma correta. Esses homens que aqui são reunidos para batalhar contra o restante de Israel, eles poderiam ser reunidos para, na verdade, punir aqueles que pecaram. Eles seriam usados de uma forma correta se eles, de fato, levassem aqueles homens que cometeram aquela atrocidade do capítulo 19 a serem penalizados conforme a lei do Senhor ordenava. Mas eles não fazem isso. E por que é que eles não fazem isso? Porque muitas vezes, quando a disciplina é necessária dentro da igreja, não são poucos aqueles que se levantam e dizem que disciplina não é algo necessário. E não apenas isso, eles tentam blindar aqueles que precisam ser disciplinados. E se necessário for, eles vão lutar, eles vão brigar, eles dividem a igreja, mas não aceitam a disciplina. E isso, meus irmãos, é algo que acontece com muito mais frequência do que nós possamos imaginar. Famílias que se apoderam da igreja e que dizem, dos meus não, pode disciplinar fulano, ciclano, beltrano, mas entre os meus não haverá disciplina. E esse certamente é um caminho perigoso, porque ele não é de maneira alguma abençoado ou está dentro da vontade de Deus. O Senhor, Ele é a favor da disciplina, é Ele quem institui a disciplina. Se você prestou atenção no texto que nós lemos hoje, Oséias capítulo 7, ali o Senhor está constantemente falando sobre a disciplina que Ele trará sobre Israel.
O Senhor está mostrando a necessidade de aquele povo ser disciplinado por causa dos seus pecados. Porque é desta maneira que muitas vezes nós precisamos tratar o pecado, com o uso da disciplina. E que triste é quando irmãos se levantam contra o pastor, contra a liderança, e dizem: opa, disciplina aqui não. Disciplina de forma alguma. Não é necessário isso. O que nós precisamos, na verdade, é amar mais. O que nós precisamos é orar mais. E quem foi que disse que o uso da disciplina vai anular a oração ou vai anular o amor? Pelo contrário, nós lemos na própria palavra de Deus que o Senhor vai disciplinar aqueles que Ele ama. E quando muitos se levantam contra a disciplina, na verdade eles se levantam contra o próprio Deus. E nós não podemos ir contra o nosso Deus. Ainda que doa, ainda que nos faça sofrer, ainda que nos envergonhe muitas vezes, a disciplina ela é extremamente necessária, ela é indispensável ao povo de Deus. Ela é uma marca de que este povo de fato serve ao Senhor. Mas a segunda marca, irmãos, que nós veremos em relação à disciplina, a segunda verdade, aliás, sobre a disciplina, a partir do verso 17 até o versículo número 25, nós veremos que alguns acham que nunca serão disciplinados. E eles vão agir com arrogância. É exatamente isso que veremos então a respeito de Benjamim a partir de agora. Contaram-se dos homens de Israel a fora de Benjamim 400.000 homens. O texto faz sempre questão de mostrar um número avassalador que havia de israelitas naquele campo de batalha. Eram muita gente. E eles se levantam, e é interessante porque você pode perceber que no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19 e também no capítulo 21, você vai encontrar sempre uma afirmação. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. Eles agiam por conta própria, eles não consultavam o Senhor, eles não buscavam a orientação de Deus, eles faziam aquilo que dava na telha. Aqui no capítulo 20 nós temos algo diferente, porque aqui o povo está pedindo a orientação do Senhor. É por isso que aquela afirmação não aparece. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. Ela está ausente. Por quê? Porque eles se lembraram que eles tinham um rei. Eles se lembravam que eles tinham de fato um Deus, um Senhor. E é por isso então que eles vão consultar ao Senhor. Primeiramente eles perguntam, verso número 16. Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? É a primeira pergunta. Quem é que vai estar liderando este ataque? A tribo de Judá. Judá, mais uma vez, é escolhida, assim como aconteceu no início da história dos juízes. A primeira tribo que se levanta para entrar na terra e tomar posse é Judá. Mas não é apenas isso. Eles não apenas querem saber quem é que vai lutar. Eles também queriam saber se aquela disciplina era de fato necessária. É por isso que eles perguntam, quem é que vai primeiro, Senhor? Porque se o Senhor dissesse ninguém, ali eles então iriam parar. Mas eles consultaram ao Senhor. Eles se levantam, eles se acampam perto da cidade de Gibeá, eles saem para a batalha e eles são derrotados. Eles fizeram tudo certo. Eles entenderam que havia um pecado, eles se reuniram, eles consultaram ao Senhor, eles foram para executar a disciplina, mas não deu certo. Algo aconteceu que não deu certo. E o algo é, lembra-se daquele batalhão de elite, os 700 canhotos, eles estavam em ação. Verso 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Quantos de Benjamim caíram naquele dia? O texto não fala de nenhum. Provavelmente, então, ninguém foi abatido. Somente Israel perdeu. Somente Israel foi derrotado. Mas diz o texto que o povo não se desanimou. É curioso. Diz o texto que o povo se animou. E é provável que eles se animaram, por quê? Porque o Senhor os respondeu. Judá estará à frente. Verso 22 diz isso. Eles se animaram, se reuniram para a peleja, e mais uma vez eles foram consultar ao Senhor. Verso 23. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Consultaram o Senhor dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão. Respondeu o Senhor, subi contra ele. Mais uma vez a resposta é positiva. O Senhor jamais seria contra a disciplina, o Senhor é a favor da disciplina. E eles estão, mais uma vez, agindo de forma correta. Só que, mais uma vez, eles são derrotados. Verso 25. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá, de encontro a eles, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos do que puxavam da espada. Mais uma vez,
eles falharam. Mais uma vez, houve um grande número de mortos entre o exército de Israel. E aonde estão os mortos do exército de Benjamim? Não há. Os 700 homens estavam prontos a derrubar todos aqueles que se aproximavam. Eles não precisavam entrar em confronto. De longe, eles acertavam o cabelo, ou seja, eles acertavam a cabeça do inimigo. Eles derrotavam, então, os inimigos que se aproximavam. E isso, meus irmãos, nada mais é do que uma demora da disciplina acontecer, mas isso não quer dizer que a disciplina não chegaria. Isso nos mostra que, em muitos momentos, a disciplina ela vai demorar. Por quê, pastor? Por inúmeros motivos, mas nunca porque o Senhor seja contra o uso da disciplina. O Senhor aprovou todas as vezes que Israel perguntou: nós devemos ir contra Benjamim? E a resposta sempre foi positiva. Sim, vocês vão contra Benjamim, vocês vão lutar contra eles, vocês vão executar o meu juízo. Mas, pastor, eles morreram aqui no campo de batalha. 2 batalhas, nenhum benjamita derrotado. Vários israelitas mortos pelo caminho. Pois é, meus irmãos, em muitos momentos parece que, de fato, a disciplina ela não vai alcançar algumas pessoas. Isso não se limita somente à igreja. Às vezes nós olhamos para os muitos casos de atrocidades deste mundo. E você talvez em algum momento se pergunte: não há justiça? O Senhor não está vendo? Talvez seja uma pergunta que você pode até não dizer, mas passa pelo seu coração em alguns momentos. O Senhor não vê, o Senhor não contempla o mal que está acontecendo neste país, e a resposta sempre será positiva. Mas a grande questão, meus irmãos, é que o tempo é do Senhor, até mesmo para que a disciplina seja exercida. Ela nunca é no nosso tempo, nunca é da forma como nós desejamos, imaginamos e queremos, mas ela virá. Talvez muitos não sejam disciplinados pela igreja, mas a mão do Senhor pesará contra eles. E quando isso vai acontecer? No momento que Deus entender que é necessário que aconteça. O que deve levar-nos a sempre entender que isso não deve nos chatear, não deve nos preocupar, porque o Senhor não é alguém que fecha os olhos diante do pecado. O Senhor não é alguém que ignora o pecado. O Senhor não é alguém que desaprova uma disciplina, como muitos podem imaginar: esta igreja é uma bênção. Por quê? Porque aqui não tem nenhum problema. Em muitas igrejas não há mais disciplina, e todo mundo vive feliz, aparentemente. Claro, ele pode se embriagar na expo têxtil e no outro dia ele está na igreja cultuando ao Senhor. E nada acontece. Muitas igrejas evangélicas se tornaram uma igreja católica. Me apresente um católico que já foi disciplinado pela embriaguez, pelo adultério, pela pornografia, pela homossexualidade, pelo pecado que for. Isso significa que o Senhor está cego diante dessa situação? A resposta é não. Em muitos momentos, talvez, a disciplina eclesiástica, ela não alcance as pessoas. Mas isso não significa dizer que a disciplina do Senhor, ela não chegará sobre eles. Porque é exatamente isso que o texto vai nos mostrar a partir do versículo 26. E essa é, meus irmãos, a terceira verdade sobre a disciplina. A terceira verdade é que o Senhor, Ele purifica a sua igreja por meio da disciplina. Diz o texto, versículo número 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E um sacerdote aparece finalmente. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? É o sacerdote que está perguntando ao Senhor. Senhor, 2 derrotas, 2 batalhas perdidas, nenhum deles foi ferido. Nós vamos ou não? E agora nós temos uma resposta de Deus que é diferente das outras que Ele deu. Primeiramente foi perguntado: quem é que vai primeiro? Ele disse: Judá. Depois eles perguntaram: nós devemos ir contra eles? Sim. E agora eles insistem: nós vamos continuar ou vamos desistir, Senhor? E o Senhor responde: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Agora o Senhor assume um aspecto de protagonismo.
Agora o Senhor é quem vai entrar nesta batalha. Algo que também deveria lembrar a Israel de que todas as vezes em que eles lutaram à parte do Senhor, eles foram derrotados. Mas que todas as vezes que o Senhor esteve no campo de batalha, porque eles confiaram no Senhor, a vitória era garantida. Porque sem o Senhor, a batalha nunca poderia ser vencida. E agora nós veremos, finalmente, a disciplina do Senhor, a ira santa de Deus, a sua justiça sendo derramada sobre aqueles homens, sobre aqueles que mataram aquela mulher, sobre aqueles que tentaram proteger estes assassinos. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. E aqui nós podemos pensar que vai ser da mesma forma como aconteceu anteriormente, mas não. Eles agora vão armar uma cilada contra Benjamim, contra Gibeá. Eles separam 10.000 homens, eles vão ficar do outro lado da cidade. O exército de Israel vem, Benjamim percebe e irá ao encontro deles, e eles deixarão então a cidade desprotegida. Essa será a forma de encurralar aos soldados de Benjamim. E isso não vem por acaso. O Espírito do Senhor está guiando tudo isso. O Espírito do Senhor está movendo também a capacidade dos soldados de lutarem de forma correta contra os inimigos de Deus. E é isso que vai acontecer. Eles verão o exército de Israel fugindo, e eles então vão sair à procura deles. E aqui entra o aspecto da soberba, verso 32. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamos da cidade para as estradas. Eles achavam que estavam mais uma vez indo para a vitória, mas eles estavam sendo enganados. Esse é um aspecto interessante, irmão, sobre o que o pecado faz conosco. Nos cega. Não nos faz perceber o caminho que nós estamos trilhando. Não nos faz perceber que nós estamos nos arriscando quando nós vamos contra a vontade de Deus. Quando nós caminhamos contrário àquilo que Deus orienta na sua palavra, nós estamos caminhando por um caminho extremamente perigoso. Mas o pecado tira a nossa sensibilidade. Nós não percebemos. Nós somos levados por uma cega arrogância de que nada poderá nos acontecer. Porque eu estou fazendo tudo isso há muito tempo e nada me aconteceu. Mas esse é um engano. O engano de Benjamim, que o Senhor mostrará. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, verso 33. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida, porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. E aí entra o verso 35, que é o verso que nos mostra como é que Deus age em relação ao pecado. Verso 35 diz: então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E mataram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Naquele dia o Senhor os feriu, naquele dia o Senhor os matou, naquele dia o Senhor trouxe sobre eles aquilo que eles precisavam, não aquilo que eles gostariam, não aquilo que eles desejavam, porque infelizmente este é um padrão que tem se repetido entre os cristãos. Nós não queremos, irmãos, de maneira alguma que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos cobre, que o Senhor nos mostre os nossos erros. Nós não queremos isso. Nós sempre pensamos que a ira de Deus, ela não deve ser aplicada a nós. E é interessante porque nós sempre imaginamos que ela pode ser aplicada aos outros. Mas na minha vida não. Como se o meu pecado, ele não fosse importante. Mas o pecado do meu irmão, ele sim deveria ser disciplinado. Mas o meu não. O meu é um pecado que está fora do alcance da mão de Deus. Benjamim pensou dessa forma. E naquele dia eles foram derrotados. Naquele dia eles foram envergonhados. Naquele dia, como diz o verso número 48, os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Não é interessante que essa ação aqui, ela deveria acontecer contra o povo de Canaã? Porque quando o povo vai entrar na terra, o Senhor dá uma ordem.
vocês vão entrar nessa terra, mas vocês vão trazer sobre eles o meu juízo. Vocês vão mostrar a eles que eles não podem adorar falsos deuses, que eles não podem viver como querem. Eles saberão que eu sou o Senhor a partir do juízo que eu estabelecerei através de vocês. Você também consegue aqui imaginar uma cidade inteira sendo colocada em chamas, sendo destruída. Você se lembra que lá no capítulo 19 nós fizemos uma recordação importante sobre aquele ato de homens que cercaram a casa daquele velho e pediram para que o homem que estava ali fosse colocado para fora, para que eles abusassem deles. Aquela mesma cena se repetiu, aconteceu em Gênesis. Sodoma e Gomorra, cidades ímpias que foram destruídas pelo fogo de Deus. Agora é uma cidade de Israel. Agora é uma tribo de Israel que está recebendo a punição de Deus. E tudo o que restará será cinzas. Eles receberão o castigo do Senhor. Isso nos faz entender, meus irmãos, que dentro da igreja, muitos também sofrerão com o juízo de Deus. O Senhor, Ele não vai assistir, apenas olhando, sem tomar nenhuma atitude, que pecados sejam cometidos no meio do seu povo. Talvez muitos podem pensar isso. Eu posso viver a minha vida como eu quero, eu posso carregar os meus pecados de estimação da forma como eu julgar melhor, e nada vai me acontecer, porque Deus não vai me disciplinar, Deus não vai me punir. Eu estou há tantos anos vivendo desta forma. Se você pensa desta forma, se isso passa pela sua cabeça, eu tenho que lhe dizer que você é um grande tolo. Que você não enxerga e não conhece ao Senhor. Você pode conhecer a Bíblia, você pode ter lido a Escritura de um lado para o outro várias vezes, você pode conhecer teologia, você pode ser membro da igreja a vida inteira, você pode ter uma história dentro da igreja, mas se você acha que você não poderá um dia ser alvo da disciplina de Deus, você não conhece o Senhor. Ninguém pode imaginar que os seus pecados não sejam também alvo da ira de Deus. Se nós, irmãos, não temos atenção ao nosso pecado, se nós não nos arrependemos dos nossos atos maus, se muitas vezes nós tentamos acobertar o pecado ao nosso redor, não apenas o nosso, mas também daqueles que estão conosco, se nós nos levantamos contra a disciplina, se nós achamos que isso é algo ruim, é algo mau, algo ultrapassado, que não deve ser usado, saiba que em algum momento você se verá diante da ira de Deus. O Senhor vai purificar a igreja. E muitos são aqueles que ao longo da história caíram, foram colocados à margem. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedade, grupos de louvor, pessoas da liderança, homens e mulheres que se julgavam muito importantes dentro da igreja. A mão do Senhor esteve sobre eles, porque o Senhor, Ele vai purificar a igreja. O Senhor, Ele não vai permitir que para todo o sempre o joio e o trigo estejam juntos. Ah, pastor, essa mensagem é muito dura. Ela tem que ser, meu irmão. Porque essa é a mensagem que o seu coração precisa. Em algum momento, Cristo, Ele vai voltar. Que dia glorioso, igreja. Que bênção é saber que um dia o nosso Rei retornará. Naquele dia, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas naquele dia, nem todos poderão ouvir da sua boca: sejam bem-vindos ao reino de meu Pai. Naquele dia, muitos serão condenados. Naquele dia, muitos receberão o juízo da parte de Cristo Jesus. Ele é quem vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. A ira do Senhor, ela vai purificar esta terra. Purificará a sua igreja. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, não olha para os seus pecados, não se arrepende deles, não se incomoda com eles, eu tenho que lhe dizer: cuidado, muito cuidado, porque talvez você esteja se direcionando para ouvir essas palavras do Senhor Jesus: eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu estou aqui há tantos anos, Senhor, eu evangelizei, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz a tua obra, eu não lhe conheço.
Você não faz parte do meu povo. O seu lugar é o inferno. Mas pela graça de Deus, não precisa ser assim. Curve-se diante de Cristo. Entregue seu coração de fato a Jesus Cristo como Senhor e Rei da sua vida. Viva como um servo fiel e obediente. Viva uma vida pura e santa aos olhos dele. Saiba de fato quem é o Deus a quem você tem servido. É um Deus que não aceita o mal, que não aceita o pecado. Se você então quer de fato servir a este Deus, viva de acordo com a palavra dele, com os mandamentos dele, tendo a Jesus Cristo como Senhor e Rei da sua vida. Nós temos, irmãos, algumas lições que são importantes diante daquilo que nós aqui nesta noite apresentamos à luz desse texto de Juízes. Primeiramente, não seja contrário ao uso da disciplina. Não seja. Não fique com raiva, não fique chateado se você ou alguém da sua família for disciplinado em algum dia. Eu não quero, irmãos, de forma alguma, disciplinar ninguém. Isso não é algo que, como pastor, eu tenho o desejo no meu coração de que aconteça. Mas eu posso garantir que vai acontecer. Por que, pastor, vai acontecer? Porque o Senhor me coloca nesta missão. Eu tenho muito mais amor por Cristo do que por você. Eu tenho muito mais amor pelo meu Senhor do que por qualquer pessoa aqui nesta igreja, incluindo a minha esposa e o meu filho. Porque Jesus é de fato aquele que eu preciso amar acima de todas as coisas. De maneira que se na minha família houver pessoas que estiverem pecando, eu irei discipliná-los, vocês podem ter certeza disso. Mas se você se levanta contra a disciplina, você é um agente de Satanás dentro da igreja. Não, pastor, não pode disciplinar meu filho, bichinho. Seu filho é uma peste. Sua filha é uma descrente. E você, meu irmão, também é. Se você não entende o que é uma igreja, como é que se vive numa igreja, o seu lugar não é na igreja. Na igreja existe disciplina sim. E se você se levanta contra isso, você se levanta contra o próprio Deus, aquele que é o dono da igreja. Não imagine que isso aqui é um salão de festa que você vem para sorrir, para brincar e para poder festejar com as pessoas e depois você sai por aí fazendo o que quer. Não será assim. Não vai ser assim. E se um dia você se levantar contra a disciplina, se prepare que você também será disciplinado. E eu faço isso por amor. Eu não faço isso por ódio ou perseguição. Nenhum pastor faz isso por ódio ou perseguição. Nós fazemos pelo zelo, pelo amor, pela obediência ao nosso Senhor Jesus. E vocês devem amar a disciplina. Vocês devem recebê-la com alegria, com lágrimas, é verdade, mas com gratidão pelo cuidado, pelo remédio necessário para que a sua vida seja transformada, curada. Para que você não caminhe mais da mesma forma. Há um texto, irmãos, que por vezes é usado dentro da igreja de uma forma muito interessante. A reunião de oração não deu ninguém. Está só o pastor, aí aparece um irmão e outro, aí você pede a alguém para orar, aí aquele irmão com o coração desejoso de agradar o pastor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, Senhor. Esse texto fala sobre disciplina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, haverá disciplina. Então, mesmo que toda a igreja se levante contra a disciplina, 2 ou 3 juntos, em nome do Senhor, o Senhor estará no meio deles. A disciplina é bíblica, é cristã e é indispensável. Não seja contra a disciplina. Talvez você ache que nada lhe acontecerá. Você tem vivido assim? Esse é o seu caso? Você acha que nada vai acontecer, que você pode levar essa vida mundana que você tem levado? Você acha que você pode fazer o que quer da vida, que não tem problema? Você pode se afundar em pornografia, você pode mentir, roubar, você pode ser um preguiçoso, você pode ser um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, uma péssima ovelha. Você pode ser tudo de ruim e nada vai lhe acontecer. Você imagina isso, você está cego. Talvez o seu problema seja conversão, você ainda não conheceu a Cristo. Talvez você ainda não seja alguém de fato convertido ao Senhor. Porque não imagine, nem só por um instante, que nunca acontecerá nada contra você.
Como se você fosse assim tão importante que a igreja tivesse medo de disciplinar. Porque se eu for disciplinado, eu vou embora. Só tem uma porta aberta, ela ainda serve. Pode ir. Pode ir. Se você acha que pode viver como quer, que não se submeterá às autoridades da igreja. Inclusive, nós tivemos no domingo passado aqui profissão de fé. É uma coisa interessante quando aqui é perguntado, você promete se submeter às autoridades enquanto elas forem fiéis ao Senhor, e os crentes entendem, enquanto ela fizer o que eu quero. Enquanto o pastor for alguém que eu gosto, eu vou me submeter a ele. Enquanto ele não for, aí eu fico com raiva dele, eu sou contra ele, eu desejo que ele vá embora. Você é um tolo. Você é um bobo. Essa atitude, ela é triste, meu irmão. Você não pode viver desta forma. Até quando você vai viver deste jeito? Minha irmã, entenda. Você não está acima da igreja para que nunca, jamais, você seja disciplinado. E a disciplina não é somente quando você é recebido pelo conselho da igreja, ali é dado a você um prazo no qual você não poderá participar da ceia. Existem outros tipos de disciplina. A exortação, o puxão de orelha do pastor, que também é uma forma de ser disciplinado. Eu fico olhando aqui para o grupo do louvor, foi o que mais foi disciplinado por mim aqui até hoje. Os bichinhos vão continuar sendo disciplinados. Pode se preparar. E serve para toda a igreja. Eu não estou nem um pouco preocupado com a sua idade, com o seu dinheiro, com a sua classe social, com a sua doença, com o que seja lá o que for que você use como desculpa para que não seja exortado por mim. Se você não andar na linha, meu irmão, eu vou atrás de você. E eu vou dizer a você tudo aquilo que você precisa ouvir. Ainda que você fique com raiva de mim, ainda que você fique com raiva ao ponto de sair da igreja, não posso fazer nada. O trabalho pastoral, ele vai existir. E ele exige também isso. O uso da disciplina. Então não ache que isso nunca poderá acontecer com você. Que você está acima da lei. Não está. A graça de Deus, meu irmão, é a única proteção que você pode ter contra a ira vindoura. Disciplinas da igreja, elas são importantes, elas acontecem. Mas a grande disciplina é a disciplina que vem de Deus. A ira justa e santa do Senhor, ela será derramada sobre esta terra. Eu não quero que você seja alvo desta tão pesada disciplina que é a mão de Deus. Mas só há uma forma de você não ser alcançado por ela. É a graça de Cristo. Você precisa ter o seu coração firmado em Jesus. Você precisa amar a Cristo acima de todas as coisas. Você não pode viver segundo os desejos do seu coração. Você precisa ter Jesus como centro da sua vida, como centro da sua adoração. É a única forma de você estar protegido. É a única forma de você não ser destruído. Então vá a Cristo. Não é simplesmente fazer parte da igreja. Não é simplesmente ser batizado, pública profissão de fé, assumir cargos, ofícios, não é se tornar pastor. Nada disso nos protege da ira de Deus. A única coisa que nos protege da ira de Deus é a graça do seu Filho Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, você encontra aquele que de fato pode salvar você, pode proteger você. E quando a ira de Deus estiver apontada para você, você poderá então se regozijar na esperança de que Cristo dirá: esse não, esse me pertence. Esse aqui foi liberto pelo meu sangue. E uma vez libertado pelo meu sangue, a ira justa do Pai já foi direcionada a mim. Ele não. A graça de Deus é o que de fato pode dar segurança à sua vida. Confie em Cristo Jesus, somente nele. João Calvino tinha muita razão, meus irmãos. As 3 marcas de uma igreja verdadeira: a pregação fiel do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e o uso da disciplina fazem diferença. Quantas igrejas estão abrindo mão disso, principalmente da disciplina? Serão cobrados pelo Senhor. Um dia eles estarão diante do tribunal de Cristo, conforme nos apresenta Apocalipse capítulo 20. Eles serão lançados no inferno, porque brincaram de servir a Deus. Não tiveram zelo pelo Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Pai, nós te rogamos nesta noite que o Senhor derrame da tua graça bendita sobre nossos corações. E saímos daqui, ó Deus,
compreendendo o que é a disciplina, a necessidade dela. E se for este o caso, ó Pai, que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos cobre, que o Senhor, ó Deus, nos faça entender que nós somos Teu povo e vivemos de acordo com a Tua lei, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu Te oro e Te agradeço, hoje e para todos sempre. Amém.